Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos fazer um resumo de como tudo começou. Vamos fazer um resumo daquilo que se acredita ser o primeiro registro de tudo que foi ocorrido segundo a Bíblia. Você já se perguntou de onde a Bíblia foi tirada? É exatamente sobre esses registros, os achados arqueológicos, que nós vamos falar. Peço que você fique até o final para saber como iniciou os primeiros versículos de Gênesis. Mas antes eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante. Nos siga no Instagram, deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal. Roda a vinheta. Tanto peritos como teólogos reconhecem na atualidade que os relatos bíblicos da criação de Adão e Eva, do Jardim do Éden, do Dilúvio ou da Torre de Babel se apoiaram em textos escritos milênios antes na Mesopotâmia, em especial escritos pelos sumérios. E estes, por sua vez, afirmavam com toda claridade que obtiveram seus conhecimentos dos escritos dos Anunnakis, dos Elohims, aqueles que do céu vieram à terra, os deuses da antiguidade. Como resultado de um século e meio de descobrimentos arqueológicos nas ruínas das civilizações da antiguidade, especialmente no Oriente Médio, descobriu-se um grande número destes textos primitivos, chamando-os de livros perdidos. Em algumas ocasiões, os segredos dos deuses se revelaram em parte em relatos épicos, como a Epopeia de Gilgamesh, que desvelam o debate que teve lugar entre os deuses e que levou à decisão de que a humanidade perecesse no dilúvio, ou em um texto intitulado Atrahasis, que recorda o motim dos Anunnakis que trabalhavam nas minas de ouro e que levou à criação dos trabalhadores primitivos, os terrestres. De quando em quando, os mesmos líderes dos Elohims foram os que criaram as composições, às vezes ditando o texto a um escriba endubissar, conhecido como Moisés pelo cristianismo. Um exemplo que se menciona com frequência sobre o grande número de livros perdidos é o da famosa Biblioteca de Alexandria, no Egito. Diz que continha mais de 500 mil de volumes de livros escritos em diversos materiais. Aquela grande biblioteca, onde os eruditos se reuniam para estudar os acontecimentos acumulados, queimou-se quando, em meados do século XIX, os arqueólogos descobriram a antiga capital de Nínive, até então conhecida só pelo Antigo Testamento. Acharam nas ruínas do palácio de Assurbanipal uma biblioteca com os resultados ao redor de 25 mil tabuletas escritas em argila. A civilização suméria floresceu no que é agora o Iraque, quase 1 milênio antes do início da época faraônica no Egito, e que ambos seriam seguidos posteriormente pela civilização do Vale do Indo. Também sabemos que os sumérios foram os primeiros em plasmar, por escritos, os anais e os relatos de deuses e homens, dos quais todos os outros povos, incluindo os hebreus, obtiveram os relatos da criação, de Adão e Eva, de Caim e Abel, do dilúvio e da Torre de Babel. E assim começa uma das mais importantes histórias da humanidade, a história que remonta todas as religiões existentes, o eixo central, o primordial para saber de onde tudo começou e como começou. Diz as tábuas que faz 445 mil anos que os seres iluminados vindos de sua habitação no céu chegaram à terra em busca do ouro. Um dos motivos pelo quais o ouro é tão venerado e a maioria dos templos coloca seus deuses em estátuas de ouro, remontando o início daqueles que do céu vieram à terra. Depois de aterrissarem em seu carro de fogo em um dos mares da terra, desembarcaram e fundaram Eridu, o lar da longura. Com o tempo, o assentamento inicial se estendeu até se converter-se em uma missão terra. Escassos da mão de obra, esses seres iluminados, conhecidos como Anunnakis, Elohims, aqueles que do céu à terra vieram, utilizaram uma engenharia para dar forma aos seus adoradores, os escravos preparados para o trabalho. Mais tarde, o dilúvio varreu toda a terra em uma imensa catástrofe que se fez necessário a um novo começo. Os Elohims Anunnaki se converteram em deuses,
ele concedeu a civilização à humanidade, transmitindo-lhe através de culto. Mas o que ocorreu antes dos acontecimentos na Terra? O que ocorreu na própria habitação celestial dos Elohims? Que lhes levou às viagens pelos céus, a necessidade de ouro ou a criação do homem, o seu adorador? Entre os principais desses esteve o líder que comandou o primeiro grupo de seres iluminados, aquele que mais tarde será o ser principal do cristianismo e de várias religiões mono- e enoteístas pelo mundo. Uma testemunha presencial dos acontecimentos e participante-chave era o líder que havia aterrissado com o primeiro grupo de seres que da morada celestial vieram à Terra com seus carros de fogo. Naquele momento, seu nome era Ea, aquele cujo lar é água, e sofreu a amarga decepção de que o mando da missão Terra desse ao seu meu irmão Enlil, o senhor do mandado. Uma humilhação que não ficaria suficientemente mitigada com a concessão desse título a Enki. E a melhor forma de relatar tudo era em um relatório, escrito em primeira pessoa pelo mesmo Enki. É certo que fez uma autobiografia, por isso se deduz de um comprido texto, pois se estende ao menos em 12 tabuletas, descobertos na biblioteca de Nippur, onde se cita Enki dizendo: quando eu cheguei à terra, havia muito alagado. Quando cheguei às suas verdes pradarias, montículos e colinas se levantaram às minhas ordens. Em um lugar puro construí meu lar, um nome adequado. Aqui começa a modelar os primeiros versículos do livro de Gênesis, onde tudo se inicia segundo as palavras de Elohim. Ou seja, quando Enki chega no seu carro de fogo, guiado por um dos primeiros príncipes, e para sobre a face das águas o Ruach, o vento, que sai por baixo do seu carro, movimenta as faces das águas primitivas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Porém, a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas do abismo primitivo. Apresentado como um texto que tivesse ditado Enki a um escriba escolhido, um livro testemunial, para ser descoberto no momento apropriado, traz para a mente as mesmas instruções que o Deus dos Hebreus disse ao profeta Isaías. Agora vê, escrevem uma tabuleta selada, gravam com o livro, para que seja um testemunho até o último dia, um testemunho para sempre. Isaías 30, versículo 8. E assim a saga Elohim e os primeiros versículos de Gênesis começam a escrever a história sobre aqueles que do céu vieram sobre a terra.